A escravidão é uma mancha em nossa história. Trazer para o Ceará cerca de 150 mil indivíduos escravizados, trazer para o Brasil mais de 4 milhões de almas, é sem dúvida alguma desrespeitar o que há de mais necessário na vida, que é a humanidade. A escravidão é uma mancha que deve ser lembrada, criticada, mas que principalmente não pode ser esquecida. A gente não pode esquecer o quanto o ser humano pode explorar outro ser humano e, o que é pior, o quanto essa exploração pode trazer consequências nefastas. O Ceará, historicamente, nunca foi uma província muito ligada à escravidão. Nossos grandes ciclos econômicos, eles usavam, em geral, mão de obra livre. Século XVIII, a pecuária, século XIX, o algodão. Mas ainda assim, é preciso lembrar que havia escravizados no estado do Ceará. No século XVIII, quando nós falamos de ciclo econômico da pecuária, temos que lembrar que as cidades mais importantes eram Aracati e Sobral. E nessas duas cidades havia muito escravo, porque lá havia a indústria da carne do Ceará, a carne de charque. E nessa atividade se usava mão de obra escrava. Aqui em Fortaleza, onde nós estamos nesse momento, a escravidão faz muito mais ligação com a atividade urbana, escravidão doméstica, trabalhadores usados na cozinha, trabalhadores usados na limpeza. Também podemos mencionar aqui em Fortaleza o que chama-se de escravidão de ganho, em que o escravo era usado por seu dono como atividade econômica, vender doces, vender quitutes, prestar serviços. Aqui em Fortaleza havia até mesmo carpideiras, escravas, mulheres contratadas para chorar no enterro alheio. Agora, já pensou você ter que contratar uma profissional para chorar no seu enterro? Redenção, no Ceará, foi a primeira cidade do Brasil a dar um basta à escravidão. Isso aconteceu em 1883, 5 anos antes da famosa Lei Áurea, de 1888. Naquela época, esta região se chamava Vila de Acarape e recebeu justamente o nome de Redenção por se tornar símbolo da liberdade e da luta abolicionista no Brasil. A região onde hoje é Redenção, na época Acarape, sempre foi muito ligada à plantação de cana. Isso fez com que aqueles donos de escravos lá de Acarape, hoje Redenção, fizessem o cálculo. É mais interessante manter o escravo com os custos de alimentação, vestuário, habitação, ou libertá-los? Acarape é a primeira vila, a primeira cidade cearense, como chamaríamos hoje, a abolir os escravos. O ano foi 1883. 1º de janeiro de 1883. A prova da ligação do que hoje é Redenção com a escravidão ainda pode ser muito encontrada. Redenção não é para menos, é a sede da Unilab, né? Da Universidade Luso-Africano-Brasileira. Outro detalhe importante, Redenção há um museu, uma casa grande, onde havia inclusive uma senzala, na qual eram colocados os negros que trabalhavam exatamente no canavial. É curioso dizer que, ao contrário de outros lugares do país, onde as senzalas eram barracões à parte da casa grande, nesse caso de Redenção, os escravos moravam no subsolo da casa. Visitar aquele espaço é ter uma ideia do quanto a escravidão ela foi uma prática degradante para o ser humano. Imaginar que pessoas viviam naquelas condições é, sem dúvida alguma, um patrimônio a ser lembrado de maneira muito especial. As memórias da escravidão permanecem vivas aqui na cidade de Redenção. O Museu Senzala Negro Liberto é um dos locais que ajudam a conscientizar as novas gerações sobre o passado marcado pela violência. Esse lugar abriga uma casa grande, uma senzala original e um engenho de cana-de-açúcar. Aqui no museu você vai encontrar a visitação dos maquinários,
a visitação da Casa Grande e a visitação da senzala. Aqui a gente lhe mostramos tudo e no final do percurso sempre tem a lojinha e também temos a degustação da bebida. Na Casa Grande tem alguns móveis que são bem antigos, a parte já dos portugueses, que foram os primeiros proprietários da fazenda. E também temos a senzala, onde os escravizados já moravam. Ela fica embaixo da Casa Grande. Temos algemas, temos cela dos troncos, temos as solitárias, temos as gargalheiras e também temos a cela das mucamas, onde era bem organizado, onde as escravizadas ficavam separadas dos outros escravos. Essas memórias ajudam a combater o racismo. Aqui retrata muito mesmo o que era naquela época. Lá embaixo, algumas pessoas choram, alguns alunos vêm aqui e refletem muito sobre a vida, porque desde 10 anos uma criança já era escravizada. Desde aquela época dos engenhos, era utilizado umas pedras, montadas umas sobre as outras com as canas no meio. Aí no fim da escravidão veio os maquinários que foram a vapor. Aí com longo período foram utilizadas as máquinas anormais, que elas são 20% energia, 80% a vapor e o próprio bagaço da cana é o combustível da máquina. As pessoas elas perguntam em detalhes como aconteciam as torturas lá embaixo. Era muito doloroso na época. Algumas pessoas eram enterradas vivas, algumas pessoas eram muito torturadas. Tinha alguns chicotes mesmo que era para ferir cada vez mais o escravizado. O museu em si faz a gente refletir um pouco sobre a vida por conta da escravidão. Pessoas foram tiradas do seu país para vir para cá. Alguns portugueses na época prometeram muita coisa a essas pessoas, prometeram um bom trabalho, uma boa remuneração e no final eles chegavam aqui e eram escravizados. A história em si de redenção ela é importante por conta que foi a primeira cidade que lutou contra a escravatura aqui no Brasil, foi a primeira cidade que aboliu a escravidão. Através da política, o próprio português, Simeão Teles, deu uma ajuda à libertação, na época, em 1883, aqui em Redenção, no dia 1º de janeiro. Eles passaram de ser escravizados para funcionário. Agora, eles tinham uma boa remuneração, entre aspas, que dava para se manter. Não podia voltar para a África, por conta que não sabiam o caminho exato e o português também não queria perder essa mão de obra. Geralmente as crianças quando vêm, eles perguntam sobre os escravizados, onde eles foram morar. Depois da alforria, alguns ficaram, né, em questão de receber o salário. Outros foram embora e continuou com a questão das vendas também, da fabricação. O passeio aqui dura de 30 a 40 minutos, dependendo da pessoa, dependendo de como as pessoas fazem as perguntas, aí dura até mais. Geralmente a gente recebe muita visitação de ônibus, escolas, caravanas, gente de longe, de vários outros lugares também. Os escravos que vinham para cá eram de toda a parte da África. Os portugueses chegavam lá na África e prometiam um bom trabalho, uma boa remuneração. E quando eles chegavam aqui, eles eram escravizados. E naquela época não tinha celular para eles falarem uns com os outros e carta seria muito difícil chegar até lá. E alguns deles não sabiam escrever também. O trabalho aqui começava muito cedo. Às 5 da manhã e até às 6 da noite, sem pausa para almoço, eles só se alimentavam da cana-de-açúcar. Então aqui esse lugar ajuda a contar essa história. Sim. Agora o escravizado que era flagrado comendo cana-de-açúcar acabava apanhando. Ele era torturado. Aí se algum se comportasse e tivesse uma boa produção, tinha resto de comida do coronel. E o que eles faziam aqui, Cauã? Eles cortavam a cana-de-açúcar manualmente e levavam lá para cima para esmagar com as pedras. Banho cachaça. No Rio Pacuti? Sim. Era só um mergulho e já retornava. Coisa rápida? Sim, para não ter nenhuma rota de fuga. Beber água? Do Rio Pacuti também. Alimentação? Resto de comidas ou as canas-de-açúcar. Escondido. Dava para todo mundo? Não. Tinha gente que não comia? Não. Mesmo depois de um dia intenso de trabalho braçal? Sim. Só quem se comportava tinha os luxos de ter resto de comida. Essa cana manuseada pelos escravizados, ela ia para onde? Ela ia para vários cantos de Redenção ou nas cidades vizinhas. Para fazer o quê? A cachaça. Tudo era cachaça, voltava na economia da cachaça. Sim. Aqui era só cachaça. Essa fazenda só cachaça. Até hoje em dia ela se mantém de cachaça. Crianças trabalhavam aqui? Nesses canaviais? A partir de 10 anos a criança já veria trabalhar. Ajudando os pais. Sim, para ter uma boa produção. E o coronel também não precisava gastar tanto dinheiro comprando outros escravizados. As crianças a partir de 10 anos ela já iria para a gargalheira. Naquela época era uma forma de domesticação.
Isso para a criança não crescer um escravizado rebelde. E se ele fosse rebelde, as torturas na senzala já o aguardavam. Os homens tinham os reprodutores, que era um teste de resistência. Era posto 2 escravizados na parede com a gargalheira. Aí quem sobrevivesse virava o reprodutor da fazenda. Aí não precisava ir para a lavoura trabalhar, só ficava lá na senzala reproduzindo. E hoje essas terras pertencem ao museu também. Sim. Na época dos escravizados, a fazenda ela só continha 100 hectares. Hoje em dia, ela tem 500. A condição em que os escravizados viviam, ela era precária. A senzala, a iluminação praticamente não existia e a convivência com os morcegos era frequente. Aproximadamente 60 pessoas moravam aqui na senzala. E o Cauã vai mostrar pra gente em detalhes a sala de tortura. Agora, o que é mais curioso, Cauã, é porque a senzala era baixinha, né? Alguns momentos ali tinha que ficar abaixado. No decorrer do percurso, vamos poder notar que a senzala ela tem altos e baixos, isso como a forma de labirinto. Naquela época, um escravizado media de 1,90 m a 2 metros de altura. E os senhores não queriam escutar nenhum tipo de conversa, barulho. Se escutasse, mandavam os feitores vir com tocha para ver o que estava acontecendo aqui na senzala. E se o escravizado se mexesse, ele batia com a cabeça, porque naquela época não existia a energia elétrica. Agora tem algumas brechas aqui no teto. Isso tem uma explicação. Isso já era proposital para o coronel ver o que estava acontecendo aqui embaixo. E agora a gente vai retomar a iluminação para conhecer o local de tortura. Vamos lá? Aqui era onde acontecia a tortura do povo escravizado. Aqui era o tronco. Aqui temos a sala dos troncos, chamado de castigo de novena, onde era posto um escravizado que desobedecesse. Ele era posto de frente ou de costa e levavam de 50 a 60 chicoteados por noites. Quando era de manhã, era liberado para o trabalho. Se vinha-se a sangrar, o escravizado era banhado com água, sal e vinagre. Ali ao lado, temos alguns chicotes similares da época. Esse primeiro era o rabo de macaco. Nele não continha nenhum objeto perfurante, mas com a frequência da chicoteada, ele feria o escravizado. E dependendo da desobediência, o chicote poderia mudar. Para aquele ali do canto, o bacalhau couro cru. Nele já obtinha alguns objetos perfurantes, como lâmina, dente de animais, pregos, isso para ferir cada vez mais o escravizado. Isso demorava quanto tempo em média? De castigo? 2 horas. 1 hora de castigo. Ou mais, dependendo também até da raiva do feitor. Tem uma história que havia amas de leite, escravizada escolhida para amamentar. Uma delas estava com o filho do coronel lá na varanda. Por um descuido, ela deixou ele cair. Por ele ser de meses, ele veio a falecer. O coronel, com muita raiva, levou ela até os troncos, onde deu várias chicoteadas. Em seguida, trouxe ela até a cozinha, onde queimou parte do seu corpo no fogão a lenha. Ele, vendo que ela estava resistindo tamanha tortura, ele mandou os escravizados cavarem um buraco, onde enterrou ela com vida, embaixo da casa grande. E tem outro ponto também que retrata esse castigo contra o povo escravizado, que é aqui do lado. E aqui temos a solitária. A solitária, justamente para isolar. Sim. Esse cantinho aqui na parede. Sim. Marca dor, tortura. O que é que acontecia aqui? Na época dos escravizados, aqui era posto um escravizado que tentasse fugir da fazenda, ele era capturado e posto aqui. Essa cavidade do fundo, ela não existia, os escravizados foram fazendo com as suas próprias unhas, isso para obter um pouco mais de espaço da porta. A porta original era feita de madeira, com prego nas pontas. Se o escravizado cochilasse ou dormisse, ele era perfurado pelos pregos. Aqui também ia depender muito da bondade do seu coronel. Quanto tempo um escravizado ia passar aqui? Às vezes 1 semana, 2, sem se alimentar e sem fazer suas necessidades. Relatos apontam que as pessoas sentem
uma energia aqui nesse lugar. Muito. O que é que as pessoas dizem? Que começa a sentir arrepio, algumas pessoas começam a chorar por conta das histórias que são muito pesadas. Aqui era posto um escravizado menor, ele ficava de ponta de pé, com o peso do próprio corpo, ele acabava cortando os pulsos e obtendo a doença do tétano. O senhor, já sabendo que esse aqui ia morrer, jogava ele para a lavoura, para trabalhar, e comprava outro escravizado, isso para ele não perder nenhuma mão de obra. Esse aqui trabalhava ferido até a morte. Aqui na cela das mucamas também acontecia um tipo de violência sexual, Cauã. Sim. E a gente vai entrar aqui nesse lugar para compreender porque tem aquela porta mais alta que dá acesso à casa grande e por que tem essa outra porta, Cauã. Era aqui onde o coronel vinha e escolhia uma das escravizadas para abusar. Ela teria que entrar por essa porta. Se ela não fosse, ela era torturada. E se a mulher do coronel viesse a descobrir a tal traição, ela era torturada de outras maneiras, como cortar o bico do seio, o cabelo e a face. Isso já para o coronel não ter mais nenhum olhar para aquela escravizada. E os escravizados aproveitavam esse espaço também para cultuar a religião. Entre aspas, ao lado temos os orixás, do candomblé ou da umbanda, religião dos escravizados. Eles não poderiam cultuar seus deuses. Se fossem pegos cultuando, eles eram queimados vivos. Naquela época, o coronel achava que era algum tipo de bruxaria. Aí naquela época o que reinava era o catolicismo. Aí nasce o sincretismo religioso. Eles pegaram cada entidade dessa e associaram a um santo Da Igreja Católica. Oxalá, Jesus Cristo, Xangô, São João Batista, Iansã, Santa Bárbara, Exu, Santo Antônio, Oxum, Nossa Senhora da Conceição, Oxumaré, São Bartolomeu, Oxóssi, São Sebastião, Iemanjá, Nossa Senhora das Graças ou da Assunção, Ogum, São Jorge e Omulu, São Lázaro. O que é mucamas? Eram as mulheres que trabalhavam na Casa Grande. Elas tinham uma vida melhor do que quem estava na senzala. Tinham direito a colchão de palha, vestimentas e também acesso à Casa Grande. E por falar em Casa Grande, Vamos conhecer a Casa Grande agora. nosso percurso pela Casa Grande começa pela sala. E a gente vai entender por que ela, a casa toda, tem muitas portas e janelas, Cauã. Tem muitas portas e janelas que era para demonstrar mais riqueza, por conta que naquela época os senhores pagavam por imposto, por cada janela, cada porta, até pelos detalhes. Em cima das portas era o imposto que eles pagavam. E aqui na sala o coronel e a Sinhá conversavam e olhavam para a plantação. E também eles visualizavam os escravizados ao redor da fazenda. E aqui em outros pontos da Casa Grande a gente percebe que a história ela jamais poderá ser apagada e traz essa reflexão. Sim. E aqui tem alguns objetos que foram encontrados Lá na senzala. na senzala. Esse objeto, vira-mundo, Era onde prendia os pés e os braços do escravizado ao mesmo tempo, ficando nessa posição da foto, numa posição de cócoras. e aqui mais à frente a gente tem mais objetos de tortura. Temos a gargalheira, onde prendia o pescoço, as algemas, onde prendia os braços. Aí esse aparelho do meio é um aparelho odontológico, onde arrancava o dente do escravizado a sangue frio, sem nenhum tipo de anestesia. Tem outra história curiosa que acontecia aqui no lado de fora, no pé da serra, onde hoje tem a escadaria. O que é que acontecia ali? Na época dos escravizados, a escadaria ela não existia, só existiam as pedras. Aí tem uma pedra lá, chamada de Pedra da Morte. Quando um escravizado conseguia fugir da fazenda, era para lá só rota de fuga. Isso para cometer o suicídio, para ele se ver livre da escravidão. Se ele fosse para o centro da cidade, ele era pego e devolvido ao coronel. Alguns deles eram marcados com aquele instrumento que marca boi, a ferradura. E aqui ainda na varanda
a gente consegue perceber a presença de um sino. E Cauã, por que esse sino fica localizado justamente aqui na subida dessa escada? Esse sino ele era tocado às 5 da manhã para acordar os escravizados. Aí eles viriam até aqui e tomavam uma dose da cachaça. Isso serviria como estimulante para eles acordarem no pique. E às 6 horas da noite era tocado novamente para eles se recolher. Aí eles viriam até aqui e tomavam outra dose da cachaça. Isso serviria como um sonífero para eles não atrapalharem os senhores de engenho. Então convido todo mundo a conhecer essa história e sair daqui com uma reflexão de que é preciso cada vez mais combater o racismo. Venham conhecer o museu. Aqui vai ter as histórias dos engenhos, da Casa Grande e da senzala. E no final temos a degustação da cachaça. O museu fica localizado na Avenida Abolição. Quem quiser visitar o museu é de domingo a domingo, de 8 às 4 da tarde. Não precisa fazer agendamento só se for em grupo grande, acima de 15 pessoas. O período da escravidão também deixou marcas em Fortaleza. A cidade foi fundada oficialmente em 13 de abril de 1726 e possui lugares que ajudam a contar em detalhes a história de luta e resistência do povo negro. Alguns desses locais ficam aqui, no centro da capital cearense. Em Fortaleza, há pelo menos 3 pontos que podemos remeter à escravidão. O primeiro deles é a Igreja do Rosário, no centro da cidade. Geralmente, no Brasil colônia, a Igreja do Rosário é dedicada ao culto dos africanos. A ideia era segregá-los dos seus donos brancos, até mesmo na adoração católica. O segundo ponto que podemos remeter à escravidão em Fortaleza é o passeio público. Ele foi originalmente feito em 3 níveis, sendo que o que resta hoje é só o nível mais alto, onde a elite branca se encontrava. Mas no nível da praia estavam as pessoas mais comuns, as pessoas mais pobres, consequentemente de cor mais escura. E o terceiro ponto que podemos fazer menção é a Praia de Iracema, ou na época a Praia Formosa, onde aconteceu a famosa greve de jangadeiros de 1881. Francisco Nascimento, o Chico da Matilde, que é o Dragão do Mar, e José Napoleão lideraram uma greve de jangadeiros, cujo lema era: neste porto não se embarcam mais escravos. Naquele momento, a prática dos jangadeiros fez com que a economia escravista cearense colapsasse. E para os donos de escravos, era mais interessante vendê-los que mantê-los. A abolição no Ceará é um ato muito mais ligado à necessidade econômica que a uma espécie de caridade ou de benfeitoria. O Ceará viveu um grande momento no chamado ciclo do algodão, de 1860 em diante. Esse ciclo trouxe riqueza, trouxe muita prosperidade, porque o algodão que se plantava no interior do Ceará era exportado para a Inglaterra. Agora, tudo isso entrou em crise com a seca. Há um elo entre o abolicionismo de Fortaleza e de Redenção, e esse elo chama-se exatamente crise do algodão e seca de 1877. Quando a greve de jangadeiros inviabiliza a venda de escravos, os trabalhadores escravizados de Redenção eram uma quantidade bem significativa. Havia uma quantidade de escravizados muito maior que em Fortaleza. Lá era muito mais interessante se livrar deles o quanto antes. A opção de libertar a escravidão em Redenção é consequência do que aconteceu em Fortaleza com a greve dos jangadeiros. A cidade de Fortaleza aboliu a escravidão em 24 de maio de 1883. E o estado do Ceará, na época a província do Ceará, em 25 de março de 1884. Daí, 25 de março ser feriado no Ceará, a nossa data magna. Passeio público, a parte mais alta era para rico e a parte mais baixa para os segregados, é isso? Exatamente. Se a gente pensar que Fortaleza, ela não tinha o aterro que a gente chama hoje Praia de Iracema, não existia. Então você vai ter esse nível mais alto e descendo numa espécie de rampa até a praia. E lá embaixo, na areia da praia, ficavam as pessoas de condição social inferior. É lá embaixo que nós vamos ouvir os batuques, é lá embaixo onde nós vamos ver as festas de Congo. Era lá embaixo onde nós vamos ver as pessoas afrodescendentes no seu espaço. A cultura africana. A cultura africana presente na cidade. Mas aqui em cima ficava um espaço, vamos chamar da elite. Um espaço voltado para os encontros de happy hour, para os fins de tarde. Passear aqui, no que hoje é o passeio público, nessa parte de cima, só se fazia com roupas europeias, se possível afrancesadas. Por quê? Porque aqui não era apenas um lugar de
convivência social, era um lugar de exibição social. Você vinha para cá para mostrar a sua condição de elite, em detrimento de quem? Dos pobres e mais escuros ficavam lá embaixo. A classe rica, ela via com um olhar mais torto religião de matriz africana. Com certeza. Era bruxaria, feitiçaria que se chamava-se. Adoração do demônio. A versão, digamos assim, oficial do cristianismo da época era absolutamente intolerante com o que era diferente. Nós estamos hoje falando sobre negros de origem africana, mas se pensarmos, os indígenas também passaram por essas práticas. Agora, professor, a gente segue lá para a Igreja do Rosário, que é aqui pertinho do passeio público. Ali também marca um ponto histórico da relação com a escravatura em Fortaleza. E lá o senhor também vai explicar por que a Igreja do Rosário, do município de Aracati, no litoral leste do estado, é chamada de Igreja do Rosário dos Brancos. Vamos lá. E vou dizer para você que no Aracati tem 2 igrejas do Rosário. E a gente vai entender essa história agora. Vamos lá. Igreja de Nossa Senhora do Rosário da Irmandade dos Homens Pretos. É uma igreja erguida e construída para que os negros escravizados tivessem um espaço de culto. Nós estamos aqui na Praça dos Leões, que fica a menos de 50 metros da catedral, que na época, no século XVIII, ainda era a igreja dedicada a São José. Então o que é que nós temos? Uma igreja de brancos e a pouco menos de 100 metros uma igreja de negros, o que prova a maneira como se segregava a sociedade e a religiosidade também. No Brasil colônia, a maioria das igrejas do Rosário eram igrejas dedicadas a pretos. Eu posso dizer que toda igreja do Rosário é uma maneira de resistência, porque mesmo que a devoção fosse a um santo católico, por baixo dos panos, vamos assim dizer, havia a prática de relembrar ritos africanos. Agora, em Aracati, no litoral leste, a gente tem a Igreja do Rosário dos Brancos. Que história é essa? A devoção ao Rosário não é só de pretos, é de brancos também. Então, no Aracati, você tem 2 igrejas do Rosário, a dos pretos e a dos brancos. Sendo a dos brancos, inclusive, a matriz da cidade. O que é que isso nos lembra? Nos lembra que em Aracati havia uma quantidade significativa de escravizados. Aracati, assim como Sobral, no século XVIII, era onde estava a parte mais importante do ciclo da pecuária. Porque além de criar gado, é preciso preservar a carne. E lá estavam, em Aracati e Sobral, as oficinas de carne, onde se tratava o couro, se salgava a carne com mão de obra escrava. E esses escravos iam para a igreja. Onde? Da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Agora a gente vai descer para a região da praia, porque lá também passam capítulos da história da escravatura no Ceará. Sem dúvida. Praia de Iracema é o destino. Final do século XIX, não havia um porto em Fortaleza. Todo o comércio que se fazia, entrada de mercadorias importadas e saída de mercadorias, se fazia no pier, ali onde hoje é a ponte que a gente chama de ponte metálica, ponte antiga, ponte velha. Durante a crise da seca de 87, vendia-se muito escravo através desse pier. A venda de escravos, o chamado tráfico interprovincial, era feita para a região do Café, em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí que entra um papel importante dos abolicionistas. A liberdade começou por aqui. Sim. A ideia era, se nós conseguirmos impedir o comércio dos escravizados, o negócio vai colapsar. João Cordeiro, Isaac do Amaral, eram as pessoas que tiveram, digamos, essa ideia, que foi colocada em prática com a ajuda, obviamente, fundamental dos jangadeiros, liderados por Dragão do Mar, ou melhor, Francisco José do Nascimento ou Chico da Matilde. Que era mestiço. Era mestiço, nascido no Aracati, lá em Canoa Quebrada, que por conta das suas condições raciais, não teve muito espaço como prático do porto. Ele perde esse emprego e vai transformar-se em jangadeiro. Aliás, outro jangadeiro famoso, José Napoleão, negro liberto, foi uma das outras figuras que liderou essa greve. A greve de jangadeiros, no qual o Dragão do Mar disse a frase célebre: nesse porto não se embarcam mais escravos. A gente consegue trazer à tona para o debate que é preciso a gente fortalecer que aqui houve a passagem de pessoas escravizadas e não somente um belo pôr do sol ou somente para a prática de esporte ou turismo. O nome disso, Miguel, é história. É a nossa perspectiva, tentar trazer esses fatos para quem está aqui hoje curtindo esse mar maravilhoso, esse pôr do sol que não tem igual no mundo, dentro dessa perspectiva. Aqui se fez história. O Ceará é a terra da luz por causa dos acontecimentos que se passaram em 1881. E que jamais a gente possa esquecer. Exatamente. Professor, muito obrigado, Obrigado pela a você. participação. Valeu. Até a próxima. Se Deus quiser.
racismo é fruto e é descendente direto da prática da escravidão. Entender que seres humanos são inferiores a outros é uma prática que foi herdada dos mais de 300 anos em que seres humanos eram donos de outros. Há muito o que avançar na luta antirracista. Uma maneira de fazer isso é garantir que todos tenham de fato acesso aos serviços públicos de maneira igualitária. A consciência negra não é só para os negros. A consciência negra é para a nossa sociedade brasileira. Ter consciência de nossa condição é partir para a mudança. E essa mudança é feita por todos nós.